Foi finalizado o trabalho, né, das investigações, o trabalho feito pelo Congresso em relação àqueles atos do dia 8 de janeiro. Aí você vendo as imagens do trabalho feito em Brasília, o relatório foi produzido pela senadora Elisiane Gama. Ela apresentou hoje o relatório final da CPI do dia 8 de janeiro lá no Congresso Nacional. Congressistas da oposição devem apresentar voto em separado pela rejeição do documento. Elisiane já sinalizou que deve recomendar o indiciamento de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao episódio do dia 8 de janeiro, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vamos ouvi-la. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Bom, o relatório é duro contra Jair Bolsonaro, contra o bolsonarismo, Sávia, e também aponta aí indícios de envolvimento de militares. É um desafio também para o ministro da Defesa, o ministro José Múcio, né, Sávia? Joelson, a CPI ela enfrentou algumas dificuldades. Esse relatório ele seria lido só daqui a 2 semanas, mas por conta justamente da falta de consenso naturalmente entre a oposição e a base, pedidos de requerimentos que não foram judiciais, liminares do Supremo, o presidente da CPI decidiu antecipar essa leitura. A votação do relatório é só amanhã, e aí promete, porque com certeza a oposição vai entrar com relatórios paralelos, mas o relatório da senadora Elisiane Gama, do Maranhão, ela foi muito dura ali nas palavras, trouxe o nome de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-5 ministros, o então comandante das Forças Armadas, comandante da Marinha. Aí a gente tem muitos nomes que tiveram protagonismo no governo Bolsonaro. Agora, o pedido de indiciamento não significa que automaticamente essas pessoas vão responder na justiça. Na verdade, é um encaminhamento que é feito ao Ministério Público Federal e à Advocacia Geral da União, e com base nesses documentos é que esses órgãos vão decidir se vão indiciar ou não esses nomes, mas termina trazendo aí muitas provas, muitos depoimentos ao longo de todos esses meses que dificultam um pouco o cenário para o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus ex-ministros e também nomes que fizeram parte da gestão. Aí, Elivaldo Barbosa, está aí a Sávia explicando tudo, né? O Ministério Público pode simplesmente considerar que essas provas não servem, podem pedir novas provas, enfim, tem uma... Aí você poderia até dizer, não, então o que esses senadores e deputados fizeram? A CPI não vale de nada, não influi nem contribui, é só palanque político. Bom, essas são avaliações que às vezes surgem no decorrer das consequências de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, isso não tira a legitimidade, não tira o conteúdo, nem o trabalho dos deputados e senadores, Gelson, porque aí é um instrumento, é uma ferramenta do Congresso ou do Parlamento. Comissão parlamentar de inquérito não é para julgar, não é para estabelecer pena, punição. O nome já está dizendo, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ali é uma investigação, Paula, uma análise que é feita e é encaminhada aos órgãos competentes. Ministério Público, pode até ser encaminhada à Justiça, servir de instrumento de denúncias também, ou até mesmo instrumento político, por que não? E aí é que está o ponto, né, Paula? O componente político de uma CPI ou de uma CPMI, né, não pode ser ignorado. Cada acusação, cada denúncia é um desgaste político para o seu adversário, né? Claro, Joelson. Inclusive, eu tenho uma percepção de que
as CPIs aumentaram até uma certa atenção desse público, que inclusive acompanha e repercute nas redes sociais. A gente viu na época da pandemia, por exemplo, uma grande repercussão da investigação que se fazia ali, e isso contribui também para que a própria população participe desse debate e se informe também sobre essas informações, e muitas vezes isso acaba tendo repercussões também.